Bem-vindos à nossa live! O poder de parar! Como gerir os desafios de abrandar com a psicóloga Lídia e comigo. Então, enquanto eu aguardo a vossa chegada e a chegada da Lídia, eu vou-me apresentar para as pessoas que estiverem a ver a live gravada. Então, o meu nome é Ana Filipa Coelho. Eu atuo atualmente como terapeuta energética, com terapias como Theta Healing e desprogramação neurobiológica. Também sou professora de yoga e aromaterapeuta. Então, deixem-me aqui convidar, aceitar. Alô? Olá! Olha, consegues-me ouvir bem antes de mais nada? Consigo! Ok, Consigo. boa. Como é que estás? Olha, estou bem, estou tranquila, assim um bocadinho nervosa, ansiosa, mas tranquila ao mesmo tempo. Olha, que bom ter-te aqui. Muito obrigada por teres aceitado o meu convite e por estarmos aqui a fazer esta partilha, esta conversa. Antes de mais, Lídia, queres apresentar-te, contares quem é que tu és, o que é que tu fazes? Ok, claro que sim, claro que sim. Olha, como sabes e como algumas pessoas aqui devem saber, eu sou psicóloga clínica, trabalho maioritariamente na área da ansiedade, perturbação obsessiva ou compulsiva. Claro que nunca são só estas temáticas, há sempre aqui outras inseguranças e outras vertentes aqui que se acaba também por trabalhar. E pronto, sou aqui de uma terrinha, de Arcos de Valdevez, Viana do Castelo. Neste momento está tudo assim em chamas, aqui nem tanto, mas para aqui no norte está assim um bocadinho complicado, não é? Pelo menos fumo, né? Pode não estar tudo em chamas, mas pelo menos fumo nós temos por todo o lado. É verdade, totalmente, totalmente. E olha, e vim aqui dar à psicologia, gosto muito daquilo que faço, mas aquilo que eu mais gostava de fazer, aquilo que inicialmente me tinha direcionado era para a educadora de infância. Sempre gostei de trabalhar com crianças, mas e tive a sorte de ter essa experiência também ainda enquanto psicóloga, mas quando trabalhei aqui, entrei nesta vertente das consultas, este trabalho individual com o cliente, apaixonei e cá estou. Olha, já descobri uma coisa sobre ti, que eu não sabia que tu querias ser educadora de infância. É verdade, é verdade. Aqui a minha mãe não me trocou as voltas, sugeriu-me aqui pensar na psicologia, entretanto eu li assim alguns livros que me trouxe este interesse de que sim, a psicologia era o meu caminho e pronto, e cá estou, mas continuo a adorar crianças. Eu, por acaso, também no meu trajeto, não estava nos planos de trabalhar com crianças, mas fui parar ao yoga com crianças. Então, eu tenho essa experiência e trabalhar com crianças é qualquer coisa, Sim, né? sim, é um mundo que nós cada vez estamos mais distantes dele, não é? E isso é sempre muito bonito. É verdade. Então, eu convidei-te, não é, para nós falarmos sobre parar e sobre abrandar. Já agora, aproveito para perguntar às pessoas que estão aqui connosco. Digam-nos nos comentários como é que é parar, como é que é abrandar para vocês. É fácil? É desafiante? É assim? Bom, vão partilhando, ok? E entretanto, trazer aqui porque, né, como é que surgiu esta live. Os meus seguidores, eles sabem que eu em agosto tirei 15 dias de férias. Só que eu já não tirava férias desde setembro de 2018. Estamos em 2024, para quem ainda não percebeu, não é? Então, nessa altura, em setembro de 2018, eu trabalhava na restauração para pagar a minha formação de yoga. Mas em 2019 eu comecei a trabalhar com o yoga e com as terapias. Inicialmente só com isso, ali a partir de agosto, em part-time novamente com restauração. Só como eu não trabalhava todos os dias da semana, nem as 8 horas por dia que toda a gente trabalha, toda a gente, entre aspas, não é? De forma geral, eu comecei a pensar que eu não precisava de férias, não é? Porque eu trabalhava com aquilo que eu gostava, quando eu trabalhava aquilo dava-me muito prazer e não trabalhava às 8 horas e se me apetecesse amanhã eu não trabalhava, né? Se eu não tivesse nenhum agendamento, nenhuma aula, amanhã não trabalhava, mesmo sendo
quinta-feira. Então, eu achava que não precisava de férias, né? Quando na realidade eu às vezes trabalhava mais do que 12 horas por dia. Mas, né? Então, em abril de 2021, há 3 anos atrás, eu decidi, tipo, ai, agora acho que preciso de descansar, não é? Trabalhei muito até agora, vou descansar. Só que esta coisa do descansar, eu descobri que não é um botão que se clica e que ele funciona logo, não é? Eu quis descansar, mas eu não consegui. Quando eu me deparei nas minhas férias, eu comecei a ficar ansiosa por estar de férias e por ter que parar, não é? Então, eu não queria parar de trabalhar, eu não queria parar e tirar férias. Esta bola de neve foi crescendo, não é? E aí, pelo meio, nos últimos anos, não é? De 2021 até agora, eu percebi a importância de parar e percebi que eu realmente precisava de parar, não é? Então, desde o ano passado, desde 2023, eu comecei a abrandar aos bocadinhos, não é? A treinar esta coisa de abrandar, para aprender a lidar com o desconforto que era para mim parar e abrandar. Ainda assim, eu tive os meus desafios nas minhas férias, mas antes de falar disso, Lídia, como é que é para ti parar? Olha, para mim, eu sempre fui aquela menina, aquela criança que gostava das coisas muito certinhas, que gostava de, por exemplo, vou puxar aqui um bocadinho atrás, porque acho que é importante que este conceito de trabalhar em adultas, enverdamos aqui mais no profissional, não é? Mas eu acho que estes padrões já começam muito, muito, muito cedo, não é? Aqui já quando estudamos. E eu nesta parte do estudar, eu era aquela menina que gostava de estudar tudo o mais cedo possível. Eu não gostava de me sentir pressionada se tinha que estudar, se os professores davam matéria no último dia e o teste era a seguir, aquilo já era uma loucura para mim, eu já me sentia sufocada com aquilo. E eu sinto que levei isto um bocadinho também para o tempo de faculdade. Na faculdade, o que é que aconteceu? Eu percebi que esta pressão não funcionava comigo, não valia a pena, eu não ia ser igual aos meus colegas que acabavam por estudar, não digo todos, não é? Mas que eu sentia que estudavam um bocadinho em cima da hora e sentia, via todos a estudarem, eu já mais relaxada um bocadinho, eu comecei a perceber que era isto que funcionava para mim, estudar com tempo, trabalhar com tempo e depois sim, tirar o meu tempo antes pronto, dos testes, no fundo. Aqui na parte do trabalhar, eu sempre geri muito bem quando eram as pessoas a mandarem em mim. Ou seja, trabalhando para a conta de outrem, É mais eu fácil. sentia-me... Sim, totalmente. Eu sentia, ok, chega ao fim de semana, para-se, chega-se às férias, já há este tempo para parar. Mas quando começo a trabalhar por minha conta, eu volto àqueles tempos de mais pequenina, não é? Começo a perceber, ok, eu tenho que estudar, todos os bocadinhos que eu tenho que trabalhar, tenho que estudar mais, tenho que fazer mais esta questão do marketing que aqui nós, psicólogas, acabamos por ter que fazer muito. Então, os meus fins de semana, quando passava um tempinho no sofá, era, ok, Lídia, tens que trabalhar, não, para que é que vais ler um livro sem ser da área, para que é que vais ver um filme, para que é que vais ver uma série, ver coisas da tua área. Era totalmente isto, até que eu me apercebi que não podia ser assim. Não podia, porque já estava a prejudicar-me a nível pessoal, mas também sentia que ao nível profissional eu também já não estava a conseguir dar aquilo que eu queria. A concentração não era igual. Apesar, eu sentia que a minha dedicação era boa, não é? Mas havia ali qualquer coisinha que faltava e comecei a abrandar, comecei a parar, comecei a tirar algumas férias fora daquelas férias que todos nós conhecemos, Natal, Páscoa. Sim, as férias da escola, exatamente. E senti que fazia toda a diferença, ou seja, este autoconhecimento de que eu funcionar à pressão não funcionava e que precisava realmente de abrandar, ajudou-me aqui então a lidar com este, com este abrandar, não é? E até aqui dizer que tu demoraste aqui de 2018 até 2024, não é? Eu acho que existe está muito presente esta questão de que se nós gostamos daquilo que fazemos, não é trabalhar, mas é Aliás, trabalhar. há um ditado assim, não é? É. Tipo, faz aquilo que gostas e não trabalharás nenhum dia da tua vida.
Eu acho que acreditei nisso a 100%. Exatamente. E junto a esse ditado, aquele não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. É absolutamente necessário que muitas vezes nós deixemos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje, porque a história que nós nos contamos algumas vezes é que nós podemos fazer muito, não é? E às vezes não podemos fazer assim tanto, não é? Somos um. Exato. E aliás, eu recebi uma mensagem quando mencionei a nossa live de outro ditado que diz parar é morrer. Pois. Uhum. Parar é morrer. Às vezes é preciso saber parar, não é? Às vezes morremos é de não parar. É verdade. Não é? E este morrer é um morrer que não se vê, não é? Nós damos por nós só a reagir, a sobreviver, a fazer. Até estas questões, eu até acho interessante, quando tu perguntas, Lídia, quem é que tu és? Queres contar um bocadinho sobre ti? Quem é que tu és? Quantas vezes nós vemos pessoas que não sabem dizer aquilo que são, aquilo que gostam, aquilo que querem? Com algumas clientes às vezes até falo que parece que está padronizado nós respondermos, ok, quem é que tu és? Olha, sou psicóloga. Ok, mas quem é que tu és? Essa é a tua profissão, não é? E como nós dizemos logo, olha, sou psicóloga, é algo que gostamos, então o teu trabalho não é bem um trabalho. Não é o que muita gente pensa, não é? É verdade. É isso. E muitas vezes isto, desculpa Ana, interrompi. Muitas vezes isto é um dos grandes motivos, não é, para chegarmos a burnout. Muitas pessoas que gostam daquilo que fazem permitem-se ultrapassar os próprios limites e adoecem deste próprio trabalhar. Portanto, sim, às vezes, como é que era o ditado? Parar Parar é morrer. Pronto, o extremo oposto, não é? Morrer é exatamente às vezes não parar, não é? É isso. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar que, assim, não descuidando das pessoas que trabalham por conta de outras, não é? Porque eu lembro-me, assim, eu tirei férias quando trabalhava na restauração, mas, por exemplo, eu cheguei a trabalhar doente, porque eu quis, porque eu achava que eu precisava de trabalhar. Eu tinha, acho que era um amigo da Lite, não tenho certeza. E o meu chefe tinha dito, Ana, olha, podes ficar em casa a descansar. Eu, não, é o meu dia, eu já fui buscar a medicação, eu vou trabalhar. Né? Então, eu mesmo por conta de outra, eu tinha esta predisposição a trabalhar o tempo que me estava predestinado, não é? Mas eu acho que quando nós passamos aqui para a trabalhar por conta própria, eu não sei se está-nos a ouvir pessoas que trabalham por conta própria, se estiverem, confirmem aí a ver se somos só nós as duas ou se há mais gente. Quando nós trabalhamos por conta própria, acho que a pressão é um bocadinho maior, não é? Porque sim. Se nós tirarmos férias, nós não recebemos. É verdade. E o peso da responsabilidade, não é? Claro que aqui trabalhar para a conta de outrem, não é? Acaba por também ser... e estavas a falar e estava-me a recordar que quando eu trabalhei no meu estágio profissional num lar de idosos, até quando estava com 38 e muitos de febre, eu estava a imaginar como é que eu iria conseguir ir trabalhar, não é? Porque devia de ir trabalhar, porque era a minha responsabilidade trabalhar, não é? Eu tive alguém que me disse, Lídia, estás maluca? Não vais trabalhar, esquece, não vais trabalhar assim. E se amanhã ainda estiveres mal, também não vais, não é? E às vezes precisamos deste choque com a realidade em que eu me apercebi mesmo, calma, Lídia, tu estás a priorizar o trabalho, não é? O trabalho para alguém, não é? Do que a ti mesma. Mas, e aqui tocando nesta questão de trabalhar por conta própria, eu sinto que existe depois muito esta crença, não é? Da responsabilidade, não é? Responsabilidade excessiva. Se eu não fizer, não recebo. Mas às vezes também o não fazer é ganhar tempo, é ganhar espaço para aumentarmos a nossa produtividade, a nossa concentração, tudo, não é? É isso. Olha, eu estava aqui a ver os comentários. A Nocas96 disse: quem não para saborear vai morrer sem viver. É um bocadinho isto, não é? Porque nós não estamos cá, ou melhor, nós devemos trabalhar para ter algum dinheiro para viver e não devemos viver para trabalhar. Não é? Certo. O trabalho é importante, mas devemos colocá-lo no seu sítio respectivo. Exatamente. Olha, eu até costumo
Ana, interrompi-te outra vez. Tem mal. Não, ia dizer que nós devemos de nos reger mesmo por um queijinho repartido, das 24 horas repartidas em 888, não é? E supostamente é assim que nós acabamos por conseguir chegar a todas as áreas da nossa vida com melhor saúde, maior produtividade e tudo mais. Eu costumo dizer muito que é 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer. Claro que isto nem sempre é assim, nem sempre é possível que também seja aqui tão bem assim, não é? Mas devemos nos aproximar deste queijinho, no fundo. Uns dias sim, outros dias não, mas tem que haver muito estes dias sim, não é? Eu acho que às vezes entramos, ainda há bocadinho eu estava a pensar que ouvimos nas redes, na televisão e tudo mais, eu só durmo 3, 4 horas e quero ver se consigo dormir menos. Fogo, mas nós tiramos tiramos tempo para comer, tiramos tempo para tomar banho, tiramos tempo. Onde é que está o tempo para nós? Que não é um luxo, é uma necessidade, é algo que é preciso, não é? Acho que É sim. isso. O que eu ia dizer é que, lá está, a questão da ordem do trabalho, não é? Eu fiz uma live, eu acho que foi a minha primeira live, sozinha até, não tenho certeza. Ela está no meu perfil, que é a ordem interna, que ela fala disso. Primeiro, em primeiro lugar está a nossa saúde, e aqui a saúde temos a nossa saúde espiritual, mental, emocional e física. Depois da nossa saúde estão as nossas relações, que pode ser familiares, aquelas relações mais próximas, não é? Do nosso núcleo mais próximo. E em terceira que está o profissional. E o que nós fazemos hoje em dia, muitas vezes, é colocar o profissional em primeiro. Nós fazemos. Eu acuso-me. Eu fiz isso e ainda estou a tentar sair desse padrão. Ok. E é complicado. É complicado porque lá está, nós olhamos e sinto que cada vez é mais complicado porque cada vez temos mais acesso à informação e à vida das outras pessoas, quer seja através das redes sociais, mas também não vou colocar tudo em cima das redes sociais, porque próprias séries, telenovelas, filmes, nós vemos isto, não é? E acabamos por ambicionar, não é? Algumas pessoas, não digo todas, obviamente, não é? Mas acabamos por ambicionar uma vida semelhante àquela, não é? E o que nós não esquecemos é que acabamos por muitas vezes não ver aquilo que está por detrás de todo aquele trabalho, de todo aquilo que vemos que nos fascina, não é? Há todo um mundo por trás, não é? Isso vai de encontro ao comentário da Belotas. O trabalho é uma componente, não é? É uma parte. Nós viemos cá para ser. O que é que nós gostamos além do trabalho? O que é que nos dá prazer, não é? E isso vai de encontro a uma das coisas que eu ia partilhar a seguir, não é? Então, eu falei-vos que eu tive desafios. Eu quero partilhar convosco os meus desafios para saber se também são os vossos desafios quando vocês estão nas férias, não é? Então, uma semana, eu tive 15 dias de férias, não é? Quando não tinha férias relembrando, eu não tinha férias desde 2018 e eu tive 15 dias de férias. Na semana anterior à semana de férias, eu estive a preparar tudo, não é? E comecei a pensar o que é que eu gostaria, o que é que eu queria fazer nas semanas de férias. E fiz uma lista para sossegar a minha ansiedade de quem não estava de férias há muitos anos, né? Qual foi o problema da lista? No primeiro dia de férias, eu queria fazer tudo da lista. Eu acordei às 8 da manhã, gente. Quando eu dei por mim, andava a correr porque eu queria terminar isto, porque eu queria fazer aquilo, já estava a planear fazer outro. Até que eu disse, mulher, espera lá, hoje é o dia 1 de 15 dias. E mesmo que tu depois, né, vais começar a trabalhar, tu ainda podes ir fazendo as coisas da lista. Não vais, quando saís de férias, não vais voltar a viver só para o trabalho, né? Vamos voltar aqui a equilibrar as coisas. Então, eu senti muito nesse primeiro dia como se as férias não fossem suficientes para eu fazer tudo aquilo que eu queria. E eu percebi, entretanto, porquê. Porque durante este tempo eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostava, né? Como eu não mencionei no início da live, mas eu sou licenciada em artes plásticas, em pintura, só depois é que enverdei pelo caminho de yoga e das terapias. E apesar de eu já não atuar na área, eu continuo a gostar de pintar e de desenhar.
eu deixei de fazer isso nos últimos anos, porque eu priorizei o trabalho. O trabalho é tipo, se eu tenho 8 horas por dia, as 8 horas vão ser dedicadas ao trabalho. Seja a atender, a criar conteúdo, a estudar para saber mais, para ter mais conhecimento, não é? Então o meu foco estava ali. E como eu apanhei 15 dias que eu declarei que não iria trabalhar, eu pensei, oh meu Deus, são os 15 dias da minha vida, eu não sei quando é que vou voltar a ter outros. Então, quando eu me apanhei nesse ritmo, eu pausei, eu respirei, eu usei umas técnicas que eu, entretanto, vou falar-vos mais à frente e consegui voltar aos meus eixos, não é? E também outro dos meus desafios foi que eu, quando tinha ideias, né, porque depois a pessoa para, quando a pessoa para e começa tipo, a pipocar ideias do que fazer no trabalho, né? E como eu estava de férias, eu não ia trabalhar. Então eu andei a apontar tudo numa listinha das minhas ideias e conseguir refrear a minha ânsia por querer colocar as ideias em prática, né? Ainda assim saiu um Reels a meio das minhas férias. Ainda assim, mas foi só um. Mas aquele não tinha que ser, porque aquele ia de encontro a uma coisa que tinha acabado de sair e era uma novidade e eu tinha que fazer. Aliás, foi um Reels, foi trabalho, mas não foi trabalho. Aquilo foi quase uma paródia. Está no meu feed, podem ir lá buscar, que é um com protetor solar. Mas eu sinto muito essa ânsia, né? De, tive uma ideia, quero colocá-la em prática, não é? E vou logo colocar as mãos na massa. Não importa que horas são, não importa se eu já trabalhei 8 horas, ou mesmo que não tenha trabalhado 8, que tenha trabalhado 5, não é? Ou que não esteja nos planos para hoje. Então, aprender a refriar um bocadinho essa ânsia também foi um dos meus desafios das minhas férias. E a gerir aqui um bocadinho o impulso, não é? De reagir por impulso, não é? É quase como... e estavas a falar e estava-me a lembrar que às vezes é quase como se não... como se aquilo fosse fugir de nós, como se nós nunca mais tivéssemos aquela ideia, como se nós nunca mais fôssemos pensar assim, não é? Quase que não nos permitimos estar só com os nossos pensamentos. E vejo muito isto, não é? E esta aceleração, isto que tu estavas a dizer, criaste listas, não é? Que criaste as tuas listas gigantes, não é? Com coisas para fazer, com coisas que tu gostas de fazer. Deixa-me só dizer que eu não concluí a lista. Aliás, eu não consegui fazer metade do que estava na lista, para vocês terem uma noção de como era a lista. Mas eu diria... Eu continuo, diz, já não diz, desculpa. eu continuo ainda aos pouquinhos. Agora, não é? Agora adotei um novo estilo, que é todos os dias, ou pelo menos 2 dias por semana, parar um bocadinho o trabalho e me dedicar às coisas dessa lista, porque as coisas dessa lista, lá está, são as coisas que eu gosto, que me dão prazer, que me reenergizam. Mas só para dizer que a lista era tão extensa que não a concluí. É aquele hábito, não é, Ana, de colocar os chequezinhos. Não é? Fiz isto. É que acaba aquele padrão que tu tens no trabalho e que muitas pessoas têm no trabalho, acabamos por adotar nos nossos tempos livres, quer seja fins de semana, quer seja férias, não é? Quer seja, olhamos, eu tenho que criar no trabalho, nas minhas férias eu tenho que continuar a criar um bocadinho de forma diferente, mas eu não posso parar, eu tenho que continuar, quase só muda o contexto, só muda aquilo que fazemos, não é? E às vezes também temos que perceber o que é isto de encher o tempo, porque é que eu tenho que encher tanto o meu tempo, não é? Nas minhas férias, não é? É verdade. Eu não sei, vocês que estão aí desse lado, vocês identificaram-se com alguns dos meus desafios ou têm outros desafios nas vossas férias e não só férias, não é? Porque podem sentir esse desafio, por exemplo, ao final do dia, quando nós temos que parar e dormir, não é? Nos fins de semana também, não é? Eu estou aqui a focar mais nas férias porque estes 15 dias de férias foi o evento da minha vida. Sim. Mas quem diz férias, não é? Basta, diz fins de semana, diz. Eu há bocadinho estava a falar da minha experiência, não é? Da forma como eu lido, e eu hoje em dia, como acabei por me sobrecarregar a um determinado ponto em que só lia coisas da área, em que os meus tempos livres eram, olha, vais criar uma publicação, vais estudar mais um bocadinho, vais escrever aqui e ali, a gente inventa sempre o que fazer para o trabalho, não é? E chegou a uma altura
em que eu já estava a ter aversão sempre que vinha para o computador ou sempre que vinha para o telemóvel, sempre que era em contexto de trabalho, não é? Eu já estava a criar esta aversão em mim. Eu não quero. Era fim de semana, tirem-me daqui de casa para fora, não quero estar em casa. Porque casa significava, olha, não estás a fazer nada, tens as coisas à tua disposição, trabalha, não é? E mais à frente, possivelmente falaremos aqui de dicas e tudo mais, e uma das dicas é exatamente esta, separar espaços. É as 8 horas de lazer, não é? Ou as horas que eu terminei para o meu lazer, para o meu prazer, deixa o trabalho fora, deixa o computador fora, longe de ti, não é? Desliga as notificações de telemóvel que seja para não te lembrar aqui relativamente a trabalho, para quem trabalha por conta de outrem também, não é? Que agora existe muito esta questão de haver grupos no WhatsApp para quem trabalha, pronto, por conta de outrem, não é? E isto relembra sempre o trabalho, não é? E para pessoas que têm esta dificuldade em gerir esta responsabilidade, então, não é? Acaba por ser muito complicado de desligar do trabalho. Não é? Às vezes é mesmo de colocá-lo mais longe possível e dedicar-nos a outras coisas que nós também somos. Não somos só psicólogas, não somos só terapeutas, não somos só engenheiros, médicos, somos muita coisa mesmo. É isso. E eu Então, interrompi, não foi? não, estás à vontade, estás à vontade. O que estás a dizer é super interessante, porque estás à vontade para me interromper. Eu estava aqui a seguir as minhas notas para ver onde é que a gente ia e o que é que a gente já tinha Sim. falado, né? Uhum. Então, eu já tinha partilhado que eu percebi que tinha deixado de fazer coisas que me recarregavam. E então deixo aí a dica de vocês pensarem aquelas coisas que vocês gostam que deixaram de fazer e que vos recarregam, né? Esta questão para mim de pintar e desenhar é disso. Eu partilhei com a Lídia um destes dias que eu coloquei uma música no computador. Eu comecei, na realidade não comecei, eu comecei esse desenho nas férias, eu estou a continuá-lo. E Uhum. ao final de 2 horas, eu sentia-me uma mulher rejuvenescida, parecia que eu tinha dormido 8 horas. Então, quais são aquelas coisas que para vocês, né, são insubstituíveis e que vocês não as têm feito porque estão a priorizar o trabalho? Obviamente, o trabalho é importante, mas não é tudo, não é? Exatamente. Exatamente. Eu percebi que também não cozinhava determinadas comidas porque eu achava que não tinha tempo. Comidas que eu gosto, não é? Eu deixei de as fazer porque, tipo, como eram mais demoradas e, né, a minha rotina, eu treino ao meio-dia, então eu atendo a parte da manhã, 11h30, meio-dia e meia eu treino, entretanto tomar banho, fazer almoço, comer, não é? Tipo, descansar ali meia horinha para respirar fundo e arrumar as coisas para começar, dependendo dos dias, 2h30. Então, se eu fizer uma comida que demora mais tempo, já não dá. Uhum. Exatamente. O nos colocarmos para segundo plano, não é? Quando deveríamos de ser o nosso primeiro plano. E o nosso primeiro plano também inclui o trabalhar, mas outras coisas que nós precisamos e gostamos também. Não é? A facilidade que temos de nos colocar como não prioridade, não é? É verdade. E aqui a comidinha, não é? As comidinhas que tu gostas e tudo mais a ficarem para e às vezes o tentarmos fazer o mais rápido possível, não é? O vermos de que forma é que as minhas coisas eu posso fazer neste X tempo, não é? Mas se for para trabalho, às vezes nem há tempo, não é? E esta gestão é muito importante para estarmos bem em todas as áreas da nossa vida. É isso. Então, outra coisa que eu percebi foi que os dias eram maiores do que eu pensava. Porque como eu atafolhava os meus dias com tarefas, eles pareciam muito curtos, né? Parecia que acabavam muito rápido. E nas férias percebi que os dias estavam... Gente, eu ainda tenho horas. Ainda tenho 2 horas? Como assim? Até esta tarde está a demorar a passar. Então, né, como eu abrandei, parece que o mundo abrandou, parece que o tempo abrandou. E tem a questão dos benefícios, não é? Por exemplo, eu senti, como eu abrandei, comecei a pipocar novas ideias, né, para o meu trabalho. Como eu abrandei, consegui pensar, refletir sobre o que eu estava a fazer
e se o que eu estava a fazer fazia sentido eu continuar a fazer. Qual era o resultado do que eu estava a fazer e o que é que eu poderia fazer diferente para ter outro resultado. Enquanto nós continuamos no ritmo de fazer, produzir, não é? Continuar ali, nós não temos tempo para refletir. Nenhum. Nós só agimos em piloto automático. E acho que um dos grandes benefícios aqui do parar ou do abrandar que seja, não é? É tomarmos autoconsciência daquilo que nós estamos a pensar. Porque durante o dia nós só reagimos, nós pensamos, agimos, pensamos, reagimos, não é? É tudo em piloto automático. Agora, quando temos a possibilidade de parar, de abrandar, eu acho que este é dos maiores benefícios em pararmos mesmo, não é? Porque sabemos aquilo que estamos a pensar, conseguimos tocar um bocadinho em nós, não é, Ana? O que às vezes é difícil e por isso é que as pessoas tentam não parar. É isso que eu ia te dizer, né? Porque normalmente não, muitas vezes, o excesso de trabalho, né? O excesso de algo, pode ser trabalho, mas pode ser outra coisa, mas nós aí estamos muito focados na questão do trabalho, né? O excesso de algo faz notar a falta de algo, né? Quantas vezes nós não fugimos para o trabalho para não estarmos connosco mesmos, para não estarmos com os nossos pensamentos, para não estarmos com as nossas emoções. Para não olharmos para a nossa realidade e percebemos que a nossa realidade não é aquela que a gente quer viver, só que em vez de lidar com isso, nós dizemos, vou focar naquela coisa que eu controlo, que é o meu trabalho, e vou deixar a minha realidade aqui num cantinho debaixo do tapete. É verdade, é verdade. E quando não fazemos com o trabalho, fazemos com outras coisas, que é tudo que seja em excesso, como tu estavas a dizer há bocadinho, tudo que é em excesso acaba por mostrar a falta de algo, não é? E acaba por ser isso, no fundo, não é? Então, o que é que eu vos queria dizer? É assim, eu tenho aqui muita experiência de trabalhar por conta própria, não é? Como a Lídia falou, quando trabalhamos por conta de outra, existe mais a questão da responsabilidade, de eu comprometi-me com isto, por isso eu tenho que comparecer, não é? E tenho que responder, e tenho que estar presente. Mas da minha experiência agora a trabalhar por conta própria, que não sei se é a vossa experiência também, da malta que está aí do lado lá, uma das razões que me fez durante tanto tempo não tirar férias era a questão de que se eu não trabalhar eu não recebo, né? Eu colocava aqui um peso no trabalho. E fora isso, como nós trabalhamos com o Instagram, havia aquele meu medo interno de se eu não aparecer no Instagram eu vou perder seguidores. E em decorrência disso vou perder clientes. O mais engraçado disto tudo é que aconteceu o oposto nos meus 15 dias de férias. Porquê? Eu continuei a fazer vendas. Eu, apesar de estar de férias, eu tenho uma estrutura na minha equipa da Doterra. Então, apesar de eu estar de férias, a minha equipa continuou a trabalhar sem mim. Então, eu ainda tive um rendimento extra, apesar de eu não estar a trabalhar esses 15 dias. E eu ganhei seguidores porque, né, por mais que a gente no Instagram, eu estou a falar porque tal, hoje em dia muita gente trabalha com o Instagram e eu sei que sentem o mesmo. Nós temos aquela coisa de eu tenho que publicar para, mas quando a gente não publica, se o que a gente tiver feito antes tiver sido bom, ele continua na rede, ele continua a trabalhar. E eu sou terapeuta energética, então eu vou ter que puxar aqui o cordãozinho ao meu lado, ok? Eu acredito que isto existe aqui muito esta parte da energia. Quando a gente puxa, por exemplo, a Lídia está de um lado, eu estou do outro, não é? Se eu estiver a puxar, a Lídia provavelmente, se não quiser vir para este lado, vai puxar também, não é? E quando eu solto, eu permito que a Lídia flua, decida se quer vir ou não. Isto falando de pessoa para pessoa. Agora vamos falar de energia. A questão dos seguidores é a mesma coisa. Quando eu estou focada no meu Instagram porque eu quero seguidores e eu coloco a minha atenção a dizer eu não tenho seguidores, eu quero seguidores, o que é que eu preciso fazer para os meus seguidores, o que é que eu preciso para ter visualizações, o que é que eu, né? Para ter novos clientes. Eu coloco demasiada atenção nisso. Então, em vez disso fluir, isso começa a tensionar como uma corda. Né? E nas férias, o que é que eu fiz? Eu disse, eu soltei. Né? Eu estes 15 dias eu não quero saber disto. Em setembro eu resolvo
o pepino que tivesse surgido. E a realidade foi que os seguidores continuaram a surgir, né? E trazendo aqui para a questão do dinheiro, quando nós, não só do dinheiro, mas que acaba por o dinheiro ser uma temática geral, né? Toda a gente precisa de dinheiro. Não podemos ser cínicos e dizer que não, o dinheiro não importa. Claro que importa, não é? Só que o dinheiro é uma energia de troca. E quando nós colocamos o nosso foco, a nossa energia muito no fazer, só trabalhamos, só fazemos. E aqui só trabalhamos e só fazemos. Gente, imaginem que eu tinha tirado férias do meu trabalho, mas que tinha estado em casa, tipo, a fazer obras em casa. É trabalho na mesma. Só não é trabalho profissional, mas é trabalho, não é? Então, quando nós só trabalhamos, quando nós só fazemos, nós desequilibramos a nossa energia feminina. Todos nós, homens e mulheres, têm ambos energia masculina e energia feminina. Okay? Não é os homens têm masculina, nós temos feminina. Não, ambos temos as duas. A energia masculina, caso tenham visto, aquele símbolo do yin e do yang, não é? Que tem uma curvinha branca e uma curvinha preta. Mas dentro da curvinha branca tem uma bolinha preta. E dentro da curvinha preta tem uma bolinha branca. Existe um equilíbrio. A energia masculina é esta energia do fazer, da ação, de colocar metas, né? De colocar aquilo a mexer. Né? A energia feminina é exatamente o oposto. É o descanso, é o nutrir, é o fazer comidinhas boas, né? É o contemplar, é o observar o belo. Então, quando nós vamos só para um lado, começa a faltar o outro lado. E é esta energia feminina que ajuda a magnetizar o dinheiro. É esta energia feminina que nos ajuda a confiar também na vida, a perceber, não é? Que tipo, olha, eu posso descansar 15 dias que o mundo não vai desabar, que a minha carreira não vai desaparecer de um momento para o outro, não é? Está tudo bem. Então, temos que equilibrar aqui ambos os polos, não é? Como eu digo muitas vezes, o equilíbrio é o segredo de muita coisa. Não é? Tu há bocadinho, Ana, falavas de que quando deixaste de trabalhar, entraste de férias, não é? Apercebeste uma coisa totalmente diferente daquela que tu esperavas, daquela que tu tinhas medo, não é? E muitas vezes isto é a história que nós contamos a nós, cada um tem uma história que conta a si mesmo, não é? E nós, há histórias que não são assim as mais saudáveis, que não são as mais ajustadas com a realidade, mas que nós acreditamos nelas como se fossem leis, como se fossem regras e que não podemos fugir à regra, não é? Eu acredito que algumas, nós na psicologia isto chamamos de crenças, não é? Eu acho que algumas das crenças, as histórias que nós nos contamos, é que também fazem com que nós nos comportemos de determinada forma. Então, se nós achamos que, tal como dizias há bocadinho, se eu não trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro, não é? Eu não vou perder seguidores. Se nós nos contamos esta história, se nós temos estas crenças, não é? Nós vamos nos comportar relativamente a isso, não é? Vamos reagir a isso, não é? Só que depois quando nós quebramos isto, lá ganhamos a coragem e quebramos, desconstruímos estas crenças, nós apercebemos que afinal as coisas não são bem assim como nós pensávamos, não é? Realmente na psicologia falamos muito de que pensamentos não são factos, não é? Crenças também não são verdades absolutas. E nós lidamos com elas como se assim fosse, não é? Porquê? Porque aprendemos a que assim fosse, porque em algumas vezes até resultou muito bem, e então nós levamos aquilo por ali adiante, não é? Mas é engraçado, lá está, que quando quebramos, na maioria das vezes não vemos aquilo que nós mais temíamos, não é? Perguntarmos-nos muitas vezes a nós próprios, ok, eu estou-me a dizer isto a mim, onde é que eu fui buscar isto? Não é? Quem é que me diz que isto é verdade? É alguma coisa, algum livro, alguma realidade que me diz? Ou sou eu que me estou a dizer a mim? Estou a entrar, como eu costumo dizer, no meu campo imaginário, imaginar que vai ser assim. Então, se é isto, se é no meu campo imaginário, deixa-me experimentar diferente.
não é? Como é que eu posso experimentar diferente? Não é? Aqui, algumas das dicas para desafiar um bocadinho, lá está, esta história que nós nos contamos. E faz todo sentido também aquilo que tu estavas a dizer aqui mais na tua área, no teu campo, não é? Que este campo energético, não é? Não é? E lá está, nós temos que, é um orar e vigiar constante, nós temos que descobrir quais são as nossas crenças e questioná-las. Perceber, espera lá, isto é real? Será que é 100% real? Ou será que tem aqui uma probabilidade de não ser? Né? E depois ter a coragem de desafiar a crença. Exatamente. Gente, mexa os anos que eu demorei a ganhar coragem para desafiar a crença. Mas a gente chega lá. Mas tu também há bocado disseste uma coisa muito importante, Ana, que foi fazê-lo aos bocadinhos. Não é? Em outubro tu tinhas tirado umas pequeninas feiras, tinhas tirado, depois tiraste uns diazinhos, ou seja, nós para desafiarmos estas crenças não é o tudo ou nada, não é preto no branco, nem deve de ser, não é? Dependendo aqui também da dimensão da crença e do quanto aquilo também nos toca cá dentro, não é? Mas nem deve de ser, porque primeiro, se nós estamos habituados há anos a fazer de uma determinada forma, o fazer diferente, obviamente que vai gerar ansiedade, vai gerar desconforto e nós podemos ir devagarinho tocando nestas coisas, não é? É muito importante que seja algo gradual, não é? O desafio destas crenças, como tu dizias, não é? Porque, como estávamos a falar, é algo que nós acreditamos. Eu às vezes quando eu segui psicologia, eu pensava muito nisto. Se a minha cabeça me diz assim, eu acredito muito naquilo que a minha cabeça me diz, não é? Se eu penso assim, se calhar as outras pessoas também pensam assim, quase que é como se fosse, sei lá, uma religião que nós temos dentro de nós, que achamos que toda a gente acaba por fazer igual, não é? Mas não, porque as nossas crenças, pronto, são muito diferentes de um para um, não é? De pessoa para pessoa, não é? Por isso é que faz tanto sentido fazer uma sessão de um atendimento com psicóloga, não é? Que é para a gente começar aqui a identificar e a perceber que a nossa forma de pensar, se calhar não é assim que toda a gente pensa, se calhar a nossa forma de pensar não é a mais correta e se calhar ela não está a proteger e a beneficiar, mas sim a prejudicar. Exatamente. Mas com o objetivo de proteger. Está a proteger alguma coisa, Sim, não é? Nem sim, que sim, seja um sim. núcleo de dor. Diz, desculpa. Nem que seja um núcleo de dor. Exatamente, sim, sim. E às vezes nós é que interpretamos mal estes códigos de proteção que a nossa mente nos diz. Ela diz-nos, olha, vai trabalhar porque senão perdes seguidores, não é? Ou, olha, ou coloca-te inicialmente este medo de tu podes perder seguidores. Se tu crias aquela crença, não é? De que, ok, eu tenho que trabalhar para ter seguidores, não é? Já é uma verdade absoluta que entre nós, achamos nós, e já temos dificuldade em contestá-la, não é? Porque é aquilo que nós estamos a dizer a nós mesmos e é aquilo que nos faz sentido, não é? Pode não fazer na cabeça de mais ninguém, mas se na nossa faz, nós vamos tentar agir dessa forma. Por isso é que a própria terapia na psicologia, e acredito que na tua área energética, acaba por ser tão diferente de pessoa para pessoa, porque somos todos diferentes. Podem vir duas pessoas com o mesmo sintoma, que a sessão vai ser sempre diferente. Olha, tenho pessoas que têm uma sintomatologia ansiosa muito intensa, com problemáticas muito semelhantes dentro de si e a forma de trabalhar é totalmente diferente de cada pessoa para cada pessoa, não é? Se a forma que eu tenho de desafiar crenças com uma pessoa é de uma forma, com outra não faz sentido nenhum e já, não é? E é muito engraçado aqui como cada um de nós vive e cria a sua própria história, não é? É mesmo. Então, eu disse-vos que houve aqui umas coisinhas que ajudaram nas minhas férias, não é? Uma delas foi meditar, foi meditação. Também foi estar na natureza, não é? Porque quando nós estamos a trabalhar, gente, nós estamos dentro de quatro paredes e em frente a um computador, telemóvel, não é? Então, estar lá fora, a apanhar sol,
estar deitadinha na relva, estar a ouvir os passarinhos, também ajudou. Mas algo que me ajudou muito foram os óleos essenciais. Óleos essenciais como o Balance, o Lavanda, o Serenity, o Adaptive e o Whisper. Para quem não conhece os óleos essenciais, eles têm cheirinhos. Posso-vos mostrar. Eles têm um cheirinho, né? Só que este cheirinho não é tipo como o cheirinho do detergente do chão, que serve só para dar cheirinho. E os óleos essenciais, eles são retirados a partir de plantas e eles vão ter um efeito emocional em nós. Então, talvez vocês tenham uma memória emocional do café da vossa infância, talvez feito pela avó, pela mãe, né, que fazia em casa. E hoje em dia, quando vocês sentem o cheiro de um café igual, a vossa mente vai buscar aquela memória boa da infância e vocês são preenchidos por essa emoção, né? O mesmo acontece com os óleos essenciais. Por exemplo, o lavanda, que é dos mais conhecidos, né? Que é um óleo relaxante. É como se ele entregasse, quando vocês inalam, ele entrega uma mensagem ao vosso cérebro, né? Para quem já viu o filme dos Divertidamente, ele entrega a mensagem lá em cima, na central de controle dos Divertidamente. E a mensagem do lavanda é tipo, está tudo bem, tu podes relaxar. E a central, né? E os Divertidamente, enviam a mensagem para o resto do corpo. O resto do corpo começa a relaxar os ombros, a soltar a tensão. Então, os óleos essenciais, cada um deles tem uma mensagem. O Balance, ele vai vos enraizar e centrar e dar-nos mais paciência para lidar com os desafios. O Lavanda, ele além de nos relaxar, ajuda a diminuir o pensamento excessivo e acelerado. O Serenity, ele ajuda com o perfeccionismo e a relaxar também. O Adaptive, ele ajuda a adaptar-nos de forma mais relaxada às situações, não é? Neste caso, adaptar-me às férias, adaptar-me ao abrandar de uma forma mais relaxada. E o Whisper vai especificamente trabalhar a nossa energia feminina. É um blend, é uma mistura de óleos essenciais que vai nos ajudar a conectar mais à nossa energia feminina. E mais uma vez, ele pode ser usado por homens também, porque homens também têm energia feminina. Homens também devem parar, também devem respirar, ir dar uma caminhada, uma corrida, qualquer coisa que não seja trabalho, ok? Mas eu acho que a Lídia tem mais dicas para nós do que nos ajudar a parar, a abrandar. Claro que sim, sim, sim. Algumas a gente até já foi falando por aqui à medida que íamos falando, não é? Uma das dicas é também aquilo que ainda há pouco dizia, fazer com calma, gradualmente, não é? Com muito planeamento e organização. E foi algo que eu aprendi muito, que realmente com planeamento e organização nós conseguimos chegar onde nós queremos, não é? Não é preciso andar tanto à pressa como nós achamos que temos que ir, não é? Com este planeamento, organização, 8 horas para trabalhar, vou relembrar, 8 horas para dormir, 8 horas para lazer, tentarmos nos aproximar disto, não é? E quando às vezes não dá, não é? Claro, nem sempre é 50-50, não é? Às vezes podemos criar aqui alguns reajustes. Algo que é muito importante, objetivos, não é? Realistas, não é? Às vezes nós queremos, sei lá, fazer algo num dia só, não é? E colocamos uma lista de tarefas gigantes. Olha, aquilo que tu falaste para as tuas férias. Colocaste uma lista tão grande, não é? Que não deu para fazer tudo, e ainda bem, porque agora vais continuar a fazer, não em férias, não é? E criares mais pausas para fazer isso, não é? Mas criarmos aqui limites realistas relativamente ao nosso trabalho, não é? Olhar para as horas que temos, ver quanto tempo é que demoramos a fazer mais ou menos as coisas, não é? Ver o que é prioritário, o que não é, ok? Depois há algumas dicas práticas que podemos fazer e que eu cada vez mais relembro isto. Nós usamos o telemóvel para muita coisa. Então vamos tentar usar o telemóvel para também criar aqui alguns lembretes para a nossa memória, para o nosso bem-estar, não é? Atenção plena, não é? O que nós ouvimos falar muito do mindfulness, não é? Não, é nada mais, nada menos que nós nos focarmos no aqui e no agora. E às vezes 2, 3, 4, 5 minutos no nosso dia para parar, olhar à nossa volta o que é que vemos, o que é que sentimos, o que é que cheiramos, não é? Ajuda-nos a parar este ciclo de pensamentos em que nós às vezes entramos, e muitas vezes, em piloto automático. Esta quebra às vezes é essencial, não é?
para nós desacelerarmos, abrandarmos, não é? Então, colocar lembretes no telemóvel, eu também tenho o meu, às vezes até toco em consulta, porque eventualmente tenho que consultar aquela hora, não é? Mas colocar este lembrete de para, respira, levanta-te, vai lá fora, não é? Quem trabalha em empresas, por exemplo, tentar parar, ir à casa de banho, ir lá fora, ir a uma janela, não é? Estas paragens conscientes, não é? Fazer aqui escolhas conscientes. Aqui o escrever também nos traz muita clareza, não é? Para... Aqui o objetivo é arranjarmos formas de ser mais fácil aqui de parar, não é? Então escrever o que é que me preocupa, o que é que eu tenho medo de não fazer no trabalho, o que é que aquela história que nós nos contamos que eu falava há bocadinho, não é? Escrever, não é? Para termos clareza sobre aquilo que nós estamos a pensar no fundo, não é? Outra dica, desviar um bocadinho das telas, não é? Nós entramos e vemos, olha, aquele está a trabalhar e eu estou aqui de férias, eu estou aqui parado. Olha, este, já viste, trabalhou até à meia-noite, não é? Olha este está aqui a estudar determinada coisa, não é? E isto traz-nos, para quem tem mais vulnerabilidades a este nível, não é? Traz-nos esta ideia, eu devia estar a fazer isto, eu devia estar a fazer isto também, e não estou. Então, a live foi abaixo. Não sei porquê. É a primeira vez que isto me acontece. Deixem-me convidar aqui a Lídia. Eu não sei porque é que isto parou. Voltamos. Não sei o que é que aconteceu, ela foi abaixo mesmo. Não sei. Aqui a minha parecia que a app tinha ido abaixo porque eu não estava a ser utilizada, mas depois disse que a minha ligação estava instável. Mas eu tenho internet. Por isso, não sei, peço desculpa. Eu acho que consegui salvar a primeira parte. Rezem Ok. todos por nós, se querem ver desde o início, ok? E retomando, Lídia, desculpa, estavas a falar das dicas para Ok, parar. certo. Estava mesmo aqui a terminar. Pronto, vou focar aqui às vezes também em algumas estratégias no parar para férias, sim, mas nós também às vezes não podemos querer parar de um momento para o outro. Né? Nós não temos um botãozinho em que nós desligamos, olha, agora vai para férias, esquece tudo aquilo que está para trás, não é? Esquece o trabalho. Nós não temos este botãozinho. Então, algumas das dicas que eu também estava aqui a mencionar passam um bocadinho por isto, para nós treinarmos o que é isto do parar, não é? O estarmos connosco. Claro que também tenho aqui que mencionar que se for muito difícil, se não conseguimos mesmo, se entramos em sofrimento porque não conseguimos parar, por exemplo, tenho clientes com perturbação obsessiva ou compulsiva, não é? Que o parar significa, como tu disseste há bocadinho, mais fluxo de pensamento, não é? Porque se nós não paramos dias inteiros, não é? Quando nós paramos, a nossa cabeça dá conta do recado e quer ir e quer que nós a ouçamos, no fundo, não é? Então, quando paramos, para alguns desses clientes acaba por ser muito difícil lidar com os pensamentos intrusivos, que são pensamentos aqui que são totalmente fora da realidade, não é? São medos, no fundo, que pronto, são pensamentos intrusivos. Mas mesmo na questão da ansiedade, isto acontece muito. Se nós não temos este contacto connosco, não é? Quando depois somos obrigados a ter, como por exemplo, pausas de férias, este contacto pode ser um bocadinho doloroso, desconfortável. E se isto for difícil para quem nos estiver a ouvir, não é? É extremamente importante procurarem ajuda, não é? Porque pode estar a implicar muita da vossa vida, o vosso bem-estar. Não podemos esquecer aqui que saúde mental é saúde, não é? É saúde física, é saúde espiritual também, não é, Ana? É saúde mental e é importante olharmos para um todo, não é? É isso. Gente, está a fazer relembrar da primeira live da Ordem Interna. Vão ver. Porque é muito isso, é tipo, sem saúde mental,
Ah, mesmo que vocês queiram trabalhar, não dá. O tic e o tac, tipo, chega a um ponto em que deixa de dar, né? Pode dar no início, pode ali nos primeiros tempos ainda continuar a funcionar, né? Tipo, eu consigo, estou aqui com um desafio, mas eu consigo, eu consigo, eu consigo. Mas é aquilo que eu vos disse, a bola de neve continua a crescer. Uhum. O lixo que a gente coloca debaixo do tapete e finge não ver, ele vai crescendo um dia até que a gente tropece nele. Então, Totalmente, totalmente, não é? não sei se vocês têm dúvidas, querem deixar alguma pergunta. Lídia, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Olha, não, Ana, acho que falamos aqui de muito conteúdo, não é? E se fôssemos pegar em alguns conteúdos em separado, dávamos aqui mais 30 lives, não era, Ana? Mas acho que aqui foi. E obrigada por me teres convidado aqui para falar sobre o parar, sobre o abrandar. É algo que cada vez é mais difícil e é algo que cada vez se fala mais em consulta, não é? Porque ainda há pouco falava com uma cliente, nós temos cada vez mais facilidade em, em não fazermos aquilo que temos medo, em não fazermos aquilo que não gostamos, em tentarmos controlar o melhor possível a nossa vida, não é? Quer seja, e até estávamos a falar aqui desta questão, às vezes do engravidar, por exemplo. Hoje em dia nós temos aqui muitos métodos que nos permitem não engravidar quando nós queremos, não é? E tentamos controlar tudo tão bem ao máximo, não é? E quando estiver bem profissionalmente, ó, aqui é a questão de trabalho, e quando tiver isto, e quando tiver aquilo, falo aqui da questão do engravidar, mas podia falar de muitas outras, em que nós controlamos tudo tão direitinho, tão direitinho, tão direitinho, não é? Que depois quando somos confrontados com medos, inseguranças, sintomatologia ansiosa, ficamos, que é isto? Não é? O que é que eu faço com Eu não isto? consigo controlar isto, não é? Exatamente. E nós temos em nós esta capacidade de o conseguir. Mas se nós fugimos e fugimos e fugimos e fugimos, não é? Nós não aproveitamos as oportunidades para aprender com isso. Aqui está um exemplo, foi esta live, não é, Ana? Porque era algo que a várias pessoas disse que não, porque era algo que me deixava desconfortável. Eu sou sempre fui uma menina assim um bocadinho tendencialmente ansiosa, não é? As dores de barriga, o tentar fugir de algumas coisas, não é? Mas sempre enfrentei muita coisa ao mesmo tempo, não é? E esta questão da live era algo que me aqui assustava, meu Deus, como é que eu vou fazer uma live, vou falar para as pessoas, não é? Tinha aqui a história que eu me conto também a mim, não é? E ganhei coragem, não é? E vim desafiar, e é isto que nós estamos também aqui a falar. Nós ultrapassamos muitos dos nossos medos, muitas das nossas inseguranças, quando as experimentamos e vemos, ai, afinal não é como eu imaginava, afinal não é assim tão mal, olha, até está a ser muito bom. Posso estar aqui na primeira mão a dizer que estava super ansiosa e na minha perspectiva correu bem, não é? E o que interessa sempre é a nossa perspectiva, a forma como nós vemos as coisas, não é, Ana? Estás a falar disso e há muita gente que tem aquele síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser assim a vida toda. E muita gente diz que, eu não consigo falar em público, nunca vou conseguir falar em público. E eu era aquela pessoa que fugia de todas as apresentações. Inclusive durante a minha licenciatura, do género. Eu fui assim, acho eu, até os meus 25, 24. Provavelmente 24. Entretanto, fomos expondo a outras situações, não é? Fomos expondo algumas aventuras. Essas aventuras foram mostrando, não é? Fui criando aqui um repertório, não é? Foram mostrando que eu conseguia e que quando que eu me expunha a falar com as pessoas e a estar mais à vontade com as pessoas, que as pessoas até gostavam, que eu até sabia falar e não metia Os pés como é pelas que é? mãos. As mãos pelos pés. Ou os pés pelas mãos, Os olha, pés eu acho. pelas mãos, é isso. Então, e mesmo situações destas, não é? Por exemplo, agora troquei o ditado. Eu, no tempo de faculdade, eu tipo, oh meu Deus, que vergonha! Nunca mais quero aparecer à frente destas pessoas. É Então, o facto da questão da live, eu também
Eu fiz umas lives em 2021, uma ou duas, sozinha, mas eu retomei este ano. Eu tive aqui, né, uns anos de pausa a refletir sobre a minha vida. Mas quando eu voltei, é como tu disseste, eu voltei assim com alguma ansiedade do género. E agora eu vou voltar, como é que eu vou voltar? Isso, né? E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir? Mas a gente expõe-se e percebe que ninguém morre, não é? Que não dói. Uhum. E uma coisa é que muitas das pessoas procuram ir para as coisas sem ansiedade, ir para férias sem ansiedade, né? Ir para um fim de semana sem ansiedade. E o nosso objetivo não deve ser fazer algo sem ansiedade. Nosso objetivo deve ser, ok, eu vou, seja de que forma for, não é? Com ansiedade, com alegria, com medo, com diversão, sei lá, com tudo, não é? Eu vou com isto, mas eu vou ser capaz de superar isto. Eu tenho as ferramentas comigo necessárias para fazer isto ao mesmo tempo que tenho ansiedade. E eu sinto que há muito isto, não é? Eu quero fazer sem ansiedade. Como é que eu vou apresentar uma tese, por exemplo, sem ansiedade? Não vais. Não podemos tentar isto, não é? Claro que depois, e como tu agora dizias das lives, à medida que nós vamos fazendo, à medida que nós vamos praticando, que vamos experimentando, não é? A ansiedade vai decrescendo, porque a prática é que consolida aqui crenças mais saudáveis, histórias mais bonitas para nos contarmos, não é? E histórias mais do que serem mais bonitas, que às vezes também não dá para serem bonitas, estas histórias que nós nos contamos, mais do que isso é nós nos percebermos como capazes de enfrentar aquele desafio, não é, Ana? Não é? É verdade. Olha, Ana, entretanto, nós perdemos os comentários da outra live, mas Da outra parte, sim. certo, sim, eu já tinha visto que aqui a Ana, a Anocas, tinha dito, ai, agora lembrei-me e entretanto já me esqueci do comentário que ela tinha falado, mas estava relacionado aqui com a questão estava relacionado aqui com a questão do parar, não é? Com a questão de tirarmos tempo para nós, a questão de que depois quando olhamos para nós mesmos, eu acho que era isto, quando olhamos para nós mesmos, assustamos-nos, não é? Porque cada vez estamos mais distanciados de nós mesmos, não é? E não é só culpa nossa, aliás, culpa até nem é uma palavra que eu gosto de utilizar, não é? É responsabilidade. Não é só nossa, nós vivemos numa sociedade que hoje em dia aprendemos a viver assim. E não falo só das telas, não é? Das vivências que nós temos à nossa volta. Quanto mais conhecimento nós temos, mais queremos conhecer, não é? Não é? Era a forma como nós falamos connosco, diz aqui a Ana. É a forma como nós falamos connosco às vezes é muito cruel. E se nós não falamos assim com um amigo, porque é que nós falamos connosco? Foi isso que ela disse. Foi isso que ela disse, não foi? Olha, foi. Agora estou a lembrar, foi isso. Não falamos com um amigo da mesma forma que falamos com Sim, se não dizemos a um amigo que está cansado, olha, deixa lá, continua a trabalhar, então deixa continuar. Se nós não dizemos isto a um amigo, o que nós dizemos a nós? Não é? E foi um ótimo contributo mesmo, não é? É isso. Como vos ia perguntar, a live não foi só para dizer que fizemos uma live, é suposto vocês colocarem o que nós dissemos aqui em prática, ok? Então, além de colocarem as sugestões da Lídia e as minhas, aquelas que fizerem sentido para vocês em prática, para ajudar-vos a abrandar, a parar, seja ao final do dia, seja durante o fim de semana ou nas vossas férias, eu gostava de vos sugerir a vocês reencaminharem esta live, que na realidade vai ficar dividida em duas, se tiver corrido tudo bem, aguardar a primeira parte, em reencaminhá-la para alguém que vocês conheçam e que pode beneficiar desta live. De ouvir que se calhar ela precisa de abrandar um bocadinho e como é que ela pode abrandar um bocadinho. Quais são os benefícios de abrandar um bocadinho e que o mundo não acontece nada de mal ao mundo se ela parar um bocadinho, nem à vida dela, não é? Que se calhar até acontecem coisas melhores. Ela percebe que, assim como eu, percebe que
mesmo tirando 15 dias de férias, que continua a entrar seguidores, continua as pessoas lá no Instagram à espera, que as pessoas continuam à espera que a gente volte para nos receber, não é? Então, façam isso. Contribuam da mesma forma que nós contribuímos. Eu já vi umas meninas a agradecerem pela nossa live. Da mesma forma que nós contribuímos convosco, contribuam também com as pessoas que estão na vossa vida, que vocês conhecem. E lembrar-nos que nós somos muita coisa. Às vezes o parar também não tem que ser parar. Convém termos momentos de pausa ao longo do nosso dia, das nossas férias, claro que sim. Mas às vezes é muito o saber parar, não é? É nos autoconhecermos. Ok, eu vou parar, mas o que é que eu posso fazer para além do meu campo profissional? Para além de exercício físico, não é? E uma coisa, tanta coisa, não é? há pessoas que acham que parar é ir para o telemóvel ver Reels. Pois. Gente, se for 5 minutos, tudo bem. Agora, se for muito tempo, isso dá um cansaço mental e drena-nos energeticamente, que é uma coisa louca. E olha uma coisa, acelera o nosso pensamento. Às vezes as pessoas pensam, porque é que estou sempre a pensar numa coisa e penso noutra, O que é que nós fazemos no telemóvel, não é? Este conteúdo, nós não paramos para viver o conteúdo. Nós absorvemos conteúdo atrás de conteúdo, não é? E por isso é que as conversas são tão importantes. Estas pausas que a gente faz a falar, a expressão não verbal, não é? Comunicação não verbal, não é? Nós precisamos de ver as coisas com calma, não é? De parar. E por isso é que cada vez custa mais estar parado, sentado no sofá, numa cadeira, a não fazer nada, não é? E às vezes é saber parar, pintar, desenhar, dançar, não é? São formas também de parar, não é? De nos autocuidarmos. É isso. Olha, tenho alguma dúvida? Alguma pergunta? Senão vamos encerrar. Entretanto, também já estamos aqui há uma horinha, também para não ficar uma live muito extensa. Se entretanto, para quem vir a gravação, se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, que tanto eu ou a Lídia nós depois vamos ver e vamos responder logo que possamos. Aqui... Lídia, aproveito enquanto esperamos a ver se há dúvidas, para te agradecer. Para agradecer por teres vindo, por teres aceito o convite e também por agradecer a tua confiança, não é? Em teres confiado, tipo, a tua primeira live ser comigo. Por isso, muito obrigada. É um prazer. Olha, Ana, obrigada eu mesmo também por me teres desafiado, não é? E também são importantes estes desafios e também por teres confiado também em mim para falar sobre esta temática, para falar sobre este assunto, não é? Lá está, nós podemos fazer as coisas com ansiedade. Às vezes temos é que nos desafiar um bocadinho, com calma. Não é todos da mesma forma, claro que não é? E também foi um prazer aqui falar contigo. É um prazer também conhecer-te, Ana. E estou a ver aqui vários comentários de pessoas que pronto, estão a dizer que a live foi absoluta, que foi necessária, não é? Não viver sempre no automático. Serve muito para mentes aceleradas, parabéns, não é? Não viver sempre no automático. É normal nós vivermos no automático, mas não sempre, não é? Termos paragens aqui conscientes, não é? Já não sabemos estar aborrecidos, não é? E é importante nós estarmos aborrecidos, é importante nós estarmos tristes, é importante nós nos sentirmos sozinhos para nós aprendermos a enfrentar esses momentos. Como é que nós enfrentamos isso? Não é? Nós nunca vamos não sentir nada, não é? Pronto, É isso. É isto. Olha, se não há dúvidas, então vamos encerrar por aqui. Muito obrigada a todos que nos assistiram e a todos que vieram da parte 1 para a parte 2 também. Sim, obrigada. Se tudo der certo, que vai dar, as lives vão ficar no perfil de ambas, por isso depois vocês podem rever se quiserem ou reencaminhá-las. E é isso. Muito obrigada a todos. Tenham um bom descanso. Agora são 8 da noite, é hora de começar a abrandar. É verdade, é verdade. Para termos uma boa noite de sono. É verdade.
Olha, um conteúdo que dava para outra live, na verdade. Exato. Como dormir bem, não é? Como ter Como uma boa... dormir bem. Vamos pensar nisso. É verdade, Ana. Olha, Ana, muito obrigada e obrigada a todos que nos assistiram. Foi um prazer estar aqui neste bocadinho. Igualmente. Olhem, muito obrigada, um beijinho e Um até à beijinho. próxima. Tchau, tchau. Obrigada.